Tudo bem, pessoal? O objetivo desse vídeo é falar de forma breve sobre o processo de preenchimento da ficha de notificação de acidente de trabalho no Sinam. Essa ficha, que é distribuída pelos serviços de vigilância dos municípios, ela é composta de duas partes. Uma parte referente à notificação individual, que são os dados básicos sobre o acidentado, sobre o paciente, e a outra parte que é referente à parte de investigação. Aqui no cabeçalho, tá, tem uma descrição sobre o que seria o considerado um acidente de trabalho, mas falando de forma resumida, tá, é todo aquele tipo de evento que causa alguma lesão no trabalhador. Pode ser um corte, pode ser uma queimadura, pode ser um arranhão. Pô, mas um arranhão não é nada. Em termos de gravidade, não, tá? Mas do ponto de vista de segurança do trabalho, a gente tem que se apegar a todos os eventos que causam tal tipo de dano, pois um conjunto de danos que causa pequenas lesões, mais para frente ele vai gerar uma lesão maior, e um conjunto de danos que causa uma lesão maior, mais para frente eles vão gerar um acidente mais grave, como, por exemplo, uma amputação, um óbito. Então, por isso que eles têm que ser notificados nas fichas, independente da gravidade. O pessoal confunde também que antigamente essa ficha era usada apenas para acidente de trabalho grave, com questões de morte, amputação, queimaduras. Mas, reforçando, desde a nota informativa número 94 do Ministério da Saúde, todo acidente de trabalho é notificado nessa ficha. Vindo aqui para frente, dando uma descrição rápida dos campos, tipo de notificação já vem preenchido aqui, que é uma notificação individual, é um acidente de trabalho. O CID desse caso aqui é o Y96. Município de notificação, o F, no nosso caso aqui Rio Grande do Sul, o RS, município de notificação é o nome do município. Código IBGE, o pessoal da Vigilância de Saúde pode passar o código para o serviço de saúde, então vai ser sempre o mesmo código para aquele município. É o código que identifica a cidade. A unidade de saúde ou fonte notificadora pode ser um hospital, pode ser uma UBS. Todo serviço de saúde tem um código CNES, que vai aqui, tá? Que é o código Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Caso você não saiba o código do CNES do seu serviço de saúde, converse com o gestor do serviço, ou se for o caso, procure ajuda com o pessoal da vigilância do município. Data do acidente foi a data que ocorreu o evento, tá? Outra informação importante aqui, às vezes o pessoal pergunta, tá, mas a data de acidente, o acidente aconteceu foi mês passado, ano passado, e não foi notificado. Se o evento não foi notificado, tá? Como essa base de dados aqui do Sinam é uma base epidemiológica, ela tem que ser notificada, pode ser notificada, independente o quanto tempo faz que o evento aconteceu. Ah, aconteceu há 3 anos atrás, sem problema, vai ali e preenche. Outra questão, nome do paciente, data de nascimento do paciente, idade que ele está nesse caso aqui, né, pensando na data do evento, tá? Que idade ele tinha na data que aconteceu o acidente, qual o sexo, se é gestante, qual o período gestacional que se estava, raça e cor do paciente, escolaridade, marcar aqui o código referente à escolaridade, por exemplo, tinha ensino fundamental completo, opção 4. Aqui não foi falado aqui em cima ainda sobre a questão da cor, é cor branca, opção 1, e assim por diante. Outra questão aqui, idade. Aí tem 45 anos, vai botar 45 e vai marcar ano, né? Que é a opção 4. Então, descendo aqui, número do cartão do SUS, se ele tiver, né? É sempre bom
colocar, mas às vezes a pessoa não tem na mão, não vamos trancar a notificação por causa disso. Nome da mãe do paciente, agora aqui os dados da residência. Estado da residência, município de residência, código IBGE, que é o mesmo, citação do outro, distrito da residência, bairro, logradouro, se é rua, avenida, por exemplo, Rua São Pedro, Avenida São Borja, código, algumas localidades tem um código cadastrado para esses logradouros, né? Se tiver, selecionar eles. Número do imóvel, por exemplo, Avenida São Borja, número 58, né? Complemento, se é apartamento ou casa. Se for um apartamento, então vai ficar Rua São Borja, no Logradouro, 58, o número aqui no Campo 22, e complementa apartamento 15, apartamento 208, casa, se é condomínio, casa 28, e assim por diante. Essa parte aqui de geocampo se refere à parte usada em geoprocessamento, tá? Nem todos os municípios têm essa opção disponível na hora que vão lançar no Sinanet, tá? Mas se tiver, é sempre bom utilizar. Ponto de referência aqui do endereço, por exemplo, do lado da borracharia, do lado da padaria Joaquim, mais para facilitar, caso em algum outro momento o serviço de saúde da equipe de saúde da família vá até o local para conversar com o pessoal, a vigilância vai conversar para pegar mais informações, é bom ter isso aqui cadastrado. CEP da residência, telefone de contato, zona, se é urbana, 2 se é rural, país de residência, nosso caso aqui é Brasil, mas pode ser um estrangeiro que vem fazer algumas atividades no Brasil aqui. Daí tem que descrever aqui o país de residência. Descendo, dados complementares do caso. Qual a ocupação desse trabalhador? É pedreiro, é pintor, é mecânico? Aqui o pessoal do serviço de saúde que atendeu, tá? Ele vai escrever por extenso só o nome da ocupação e depois a pessoa que vai fazer a digitação da ficha no Sinanet vai ter que ver para aquela ocupação qual seria o código de CBO correspondente. Esse código CBO correspondente, ele tem uma tabela com esses códigos. Podem consultar também, quem está aqui no Rio Grande do Sul, a página do SEVES, da Divisão de Vigilância do Trabalhador, que lá na parte de notificações tem um arquivo que tem um planilhão, um tabelão com todos os códigos das ocupações. É uma informação importantíssima. Situação de mercado de trabalho. Se no momento do evento o acidentado estava empregado com carteira assinada, se era um empregado não registrado, se era um trabalho temporário, se ele era o próprio empregador, ver qual seria a opção, por exemplo, era um servidor público seletista, pega o campo aqui 05 e coloca aqui a informação aqui. Tempo de trabalho na ocupação, 3 dias, vamos dizer. Então vai botar aqui 03 e o correspondente a dias é o número 2, tá? Mas era 5 anos. Então vai botar 05 aqui e o correspondente ao ano é a opção 4. Onde ocorreu o acidente? Instalações da contratante, via pública, instalações terceiro, vê qual foi a opção aqui e preenche. Uma informação, tá? O pessoal às vezes se confunde hoje, mas esse acidente de trajeto foi na via pública, então não precisa notificar. Uma coisa é notificação, se não, outra coisa é questão previdenciária. Questões previdenciárias, já faz algum tempo, o pessoal tinha comentado que não era mais para notificar acidente de trajeto, a nível de caráter previdenciário.
Mas a nível de notificação no Sinan, seja pública, seja acidente de trajeto ou acidente no local de trabalho, tem que notificar igual, tá? Que é caráter epidemiológico. Na data que eu estou fazendo esse vídeo agora, tá? Eu não recordo se a nível previdenciário o de trajeto está valendo ainda como notificação nas CAT, tá? Mas de qualquer forma, para Sinan segue obrigatório, tá? Independente se foi via pública, se foi dentro da empresa, tem que notificar a Sinan. Dados da empresa contratante, registro CNPJ da empresa. Se tiver essa informação na mão, né, coloca. Se não tiver, não é um campo obrigatório. Se não for uma empresa, se essa pessoa trabalhava para uma pessoa física, por exemplo, um profissional autônomo, uma coisa assim, né, coloca o CPF do empregador, nome da empresa ou empregador, né, onde ele trabalhava. Se é agricultura, se é um caso, por exemplo, agricultura familiar, nome da empresa, empregador, aí coloca lá família, a descrição de quem da família ou de onde ele trabalhava, né? Atividade econômica CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Esse campo aqui, olha, fundamental, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, metade das notificações, em alguns lugares mais, outros menos, não preenche isso daqui. Para que serve isso daqui? Isso aqui tu vai dizer se o evento aconteceu, por exemplo, numa metalúrgica, numa empresa de construção civil, num frigorífico, num serviço de saúde. Essa informação aqui vai permitir que se faça um estudo epidemiológico e até mesmo uma ação a nível de grupo de atividade econômica, tá? Naqueles casos que tem o maior adoecimento. Por isso é importante, tá? O CNAE é um código. Lá na página da VST, na página de notificações, tem uma tabela com esse código, tá? Até no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Sinan, as tabelas foram se atualizando ao longo do tempo, mas o Sinan acaba usando a tabela 1.0. Quando tu vai digitar o código lá no Sinanet, ele dá essa opção de buscar só o CNAE 1.0. Então pode acontecer de daqui a pouco quem preencheu a ficha botou um CNAE aqui referente à tabela 2.2. Na hora de estar no Sinanet lá não aparece essa opção, tá? Mas não se preocupe. Marca a que é parecida, que é correspondente para aquela atividade. Tá? O que vale mesmo não é o código, né, mas a descrição da atividade, que a gente falou. Abate de frigorífico, que seria abate de animais. Hospitais, serviços de atendimento hospitalar e assim por diante. Tá? A pessoa que está aqui na ponta, na UBS, no hospital, muitas vezes às vezes ela tem dificuldade de conseguir pegar esse código. Então, nesse caso, pelo menos escreva o que o rapaz fazia, a pessoa fazia, o acidentado. Por exemplo, trabalhador de frigorífico, trabalhador de construção civil, trabalhador de indústria de galvanoplastia, de fundição. Coloque aqui e depois a pessoa que vai digitar, que tem já um treinamento daqui a pouco melhor, tá? Na hora que ela for fazer o lançamento do CNAE, ela vai puxar pela descrição o código correspondente. Mas você que é da ponta, por favor, é muito importante, preencha esse campo 37. Seguindo aqui o F, que seria o estado, município da empresa, código IBGE do município da empresa, distrito, bairro, endereço, número, ponto de referência da empresa, até para ajudar a identificar a empresa na hora que for fazer alguma vistoria. O empregador é empresa terceirizada, sim, não se aplica. Isso aqui é naquele caso faz de conta, trabalha na cozinha, né, de uma empresa que presta serviço para uma metalúrgica. O acidente aconteceu nessa cozinha, então teu empregador não é a empresa fim lá, que seria a metalúrgica, sim, teu empregador é a empresa terceirizada. Então, aqui se coloca assim. Não, ele trabalha diretamente na linha de produção do empregador, então não. Se a empresa é terceirizada, que nem o exemplo da cozinha,
vai botar aqui o KNAI da empresa principal, que seria a metalúrgica. Então, só voltando aqui em cima. Então, nesse caso aí da cozinha, por exemplo, tá? Dados da empresa contratante, que o KNAI vai ser alguma coisa referente a serviços gastronômicos, cozinha, industrial, tá? E daí aqui a empregador e a empresa terceirizada assim, e se a empresa terceirizada ou qual KNAI da empresa, a gente vai botar nesse nosso caso, que era uma metalúrgica, no exemplo, vamos botar um KNAI da metalúrgica e o CNPJ da metalúrgica. Razão social da empresa terceirizada, vamos botar o nome lá, alimentos, ABC, enfim. Hora do acidente, por exemplo, 10h30 da noite, né? 22h30 da noite. Então vai ser aqui 22 e aqui vai ser 30. Horas após o início da jornada. Por exemplo, o trabalhador começou a trabalhar às 8 da manhã, o acidente foi às 10 da manhã. 10h10, tá? Então aqui vai ser 02, 10. O F do local do acidente, município do acidente, código IBGE, código CID causa do acidente, tá? Que vai do V01 ao Y98. Isso aqui é outra questão que dá confusão, tá? Quando tu olha lá em cima, aqui mesmo já diz, ó, só aceita CIDs dessa faixa aqui, tá? Que é o capítulo 10, que fala sobre causas do que geraram um acidente, por exemplo, um atropelamento, uma explosão, enfim, tem que olhar lá o CID correspondente, tá? Não, aqui não é o CID de lesão. O pessoal às vezes quando vê colocar fratura, entorse. Fratura e entorse é o diagnóstico de lesão. Aqui é para colocar o que causou o evento, tá? São duas coisas diferentes. Tipo de acidente, típico, trajeto ignorado, que é aquilo que a gente falou antes, né? Então, se não sabe se ou é típico ou trajeto, ou se não sabe, não olhou, coloca ignorado, né? Mas isso aqui é importante preencher. Houve outros trabalhadores atingidos, por exemplo, foi uma explosão, foi um atropelamento. Se sim, coloca sim aqui e o quantitativo desses trabalhadores. Município de atendimento, código IBGE do atendimento. Desculpe, voltando aqui só. Ocorreu atendimento médico do acidentado? Sim ou não? Por exemplo, pode ter que tenha morrido no local, não teve atendimento, tá? Ou foi um arranhão, alguma coisa breve, ele não teve atendimento também, foi para casa. Coloca não, mas se teve, colocar qual a data do atendimento, qual foi o serviço de saúde, qual foi o estado onde foi feito esse atendimento, né? Ele pode ter sofrido um acidente na Bahia, por exemplo, estava trabalhando, a empresa contratante dele é de Porto Alegre, foi fazer um trabalho na Bahia, e lá na Bahia que ele sofreu um acidente, e foi atendido, então coloca lá. Município de atendimento, código do IBGE, nome da unidade de saúde de atendimento, né? Por exemplo, Hospital Santa Casa, Posto de Saúde ABC, código CNES desse serviço de atendimento, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Partes do corpo atingida, se foi o olho, se foi a cabeça, se foi o pescoço, se foi o tórax, se foi o membro superior. Aqui sim que vem o diagnóstico da lesão. Se essa lesão foi aonde? Foi na cabeça, foi na mão, foi uma fratura. Desculpe, foi uma fratura de dedo, foi uma fratura de braço, se foi uma queimadura, né? A parte do corpo atingido é aqui, tá? Aqui é o que aconteceu, foi fratura, lesão, enfim. Regime de tratamento do paciente, né? Ele, depois de atendido, ele foi encaminhar para serviço de atendimento hospitalar, ambulatorial, ou os dois, né? Essa opção está ignorado. Evolução do caso. Ele se curou do problema, ou ele teve uma incapacidade temporária em função do evento, ele sofreu óbito
por causa do acidente, ou então óbito por outras causas. Por exemplo, se acidentou, foi para o hospital, lá no hospital e morreu por infecção hospitalar. Então não foi a causa do acidente a principal, tá? Embora tenha contribuído, mas o óbito foi por causa de uma infecção hospitalar, por exemplo, né? Ou outra coisa. Se o óbito, data do óbito, foi emitida a comunicação de acidente, CAT, né? Sim, não. Nesse caso, lembrando que a CAT é só para trabalhadores seletistas e, enfim, né? Estatutários, por exemplo, não tem, enfim. Informações complementares. Nesse campo aqui se descreve outras informações que o notificador vai julgar importante, como, por exemplo, escrever resumidamente o evento. O trabalhador estava trabalhando na máquina tal quando levou um choque, quando prensou o dedo ao trocar a peça, né? Ou caiu do telhado quando fazia manutenção na fiação tal, enfim, é uma descrição breve, tá? Preenche aqui e encaminha daí depois essa ficha para o serviço de vigilância do município, guarda uma via sempre, né? E se o trabalhador pedir uma via, forneça para ele. E era isso então, gente. Obrigado por enquanto.